gostaria que você lesse no capítulo 12 as seguintes palavras. Capítulo 12 do primeiro livro da Bíblia. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos. Foi que ele levou, gente? Vamos lá. Levou sua mulher, todos os bens que havia, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos. Comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. E aí, o que foi mais, gente? Que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Ora, se a gente está falando de simplesmente adoradores, eu quis um exemplo que viesse do início das Escrituras para a gente poder passar e ver outros exemplos no processo. E a personagem que eu escolhi para hoje, para a gente analisá-lo enquanto adorador, foi Abrão, que depois passou a ser chamado de Abraão, né, por ter sido pai de muitos filhos. Na realidade, o que nós vemos aqui é um homem com 75 anos, sendo desafiado por Deus, sendo chamado por Deus para um projeto, separado para honrar o seu nome, separado para trazer a bênção de Deus sobre toda a humanidade através de um descendente que viria de sua linhagem. E a primeira coisa que nós percebemos, gente, é que o adorador, ele não se autodeclara. O adorador não escolhe ao Deus da vida. Porque nós normalmente não escolhemos a Deus. Se você perguntar o que nos é normal, o que nos é por natureza, é a autoexaltação. É a exaltação dos nossos méritos. É a busca por exaltação da nossa beleza. A exaltação das nossas conquistas. Hoje nós talvez estejamos vivendo na geração mais narcisista de toda a história da humanidade. Hoje, a fotografia mais desejada é o selfie, que vem de self. Self é eu, a minha própria fotografia. E aí eu posto. E aí eu recebo likes, sharings. Ali estou eu, normalmente buscador da minha própria adoração. Adorar a si mesmo é obedecer os seus instintos, por exemplo. Quando na realidade eu tenho um desejo, e desde criancinha nós já expressamos isso, por isso, biblicamente, ainda que alguns humanistas ou alguns filósofos herdeiros de John Locke digam que nós nascemos com uma tábula rasa e com uma tendência intrínseca a fazer o bem, quando na realidade nós somos tendentes naturalmente a fazer o que é errado.
Se nós fôssemos tendentes a fazer o bem, nós não precisaríamos de pais para nos educarem. E nem teríamos também pais para darmos uma tapa em sua cara. Desde pequenos, nós já mostramos os nossos gostos em ação. E quando eu luto demasiadamente para me autossatisfazer e para obedecer aos meus instintos, ali eu estou praticando um ato de autoadoração ou de autoidolatria. Na verdade, o que nós vemos é que Deus chama um homem igual a nós. Você sabe onde é que Abraão morava? Em Harã. Sabe onde era Harã? Harã era na antiga Caldeia. Você sabe o que era a Caldeia? Era uma terra de pessoas que adoravam os seus deuses astros. Boa parte do que nós temos hoje da astrologia vem dos primórdios daquele povo. Abrão adorava as estrelas, o sol, a lua. Abrão era um homem da Caldeia. A Caldeia lá na frente passa a ser dominada pelos babilônios. A Babilônia hoje está localizada, o seu centro de poder na época é onde hoje está o Iraque. Enfim, Deus chamou um iraquiano para ser o primeiro adorador da linhagem de Jesus. Alguém hoje totalmente fora de, expectativas. Às vezes a gente olha para a Bíblia e fica tentando encontrar razões na vida daquela pessoa para que Deus a tenha escolhido. Mas por que Abrão? Porque Deus é soberano em suas escolhas. Ponto. Abraão não tinha nada em termos de matéria-prima que pudesse se dizer, poxa, Abraão é o cara. Abraão tinha escravos, Abraão acumulou riquezas, mas Abraão ouvia um grito de Deus para ele. E muitos de nós aqui já ouviram esse grito ou esse sussurro, porque pessoalmente, não sei por você, mas com todas as pessoas que eu converso, sempre há algo em comum. Como foi o teu encontro com Deus? Muitos vão dizer, foi inesperado. Não coloquei nas minhas atividades normais do meu cotidiano. No meu caso, pessoalmente, estava eu trabalhando na época em um órgão público com um colega na minha sala que começou a falar de Cristo para mim, e eu comecei a rebater aquele Cristo, e comecei a estudar sobre o cristianismo com uma única intenção, rebater aquele Cristo fraco, que precisava ressuscitar, precisava morrer por mim, quando eu entendia, não, eu sou o dono do meu destino, se há um herói nessa vida sou eu mesmo. Quantos não criam a respeito de si mesmo essa noção de autogestão? Deus escolhe Abraão, Abraão não escolhe a Deus, Deus te escolheu, não foi você que escolheu a Deus, porque de outra sorte não era Ele que você escolheria, era você. Nós nos escolhemos, nós aprendemos desde cedo, e o pecado faz isso com o nosso coração, a pensarmos que somos o centro de todo o universo, o que alguns chamariam de centrismo. Abraão então é escolhido, é tirado da sua terra, é convidado a uma peregrinação louca, e eu lhe diria insana. Não sei quem aqui tem mais de 75 anos, tem muitos aqui que chegaram à bênção de ter mais de 75 anos. Temos uma ali, ó, coisa mais linda do mundo, essa vovó aí. Quem mais aqui tem mais de 75 anos? Além da vovó aqui, tem mais outro aqui. Hoje de manhã uma senhora levantou a mão, eu olhei para ela, você tem 75 anos? Parecia ter uns 40, disse, não, eu me sinto como se tivesse 75 anos. O fato, eu já ouvi o contrário, né? Você perguntar, você tem 80? Tenho 80, mas me sinto como se tivesse 18. Ela tinha uns 40 e disse, mas eu me sinto. Eu disse, você? Eu me sinto como se eu tivesse 80 anos, 75 anos. Então, o que é que nós percebemos?
Não precisa ir muito longe para entender, gente, o que é que significa tirar um idoso do seu centro de vida, do seu centro de relacionamentos. E eu estou vivendo isso na nossa casa. Eu não conheci o meu avô paterno, de quem eu tomei o nome, Sérgio. Conheci a minha avó materna quando eu era muito pequeno, mas o meu avô paterno, aliás, minha avó paterna eu conheci pequeno, meu avô eu não conheci. E do lado da minha mãe, o meu avô eu conheci até os meus 14 anos. Convivi com ele até que ele faleceu. Mas eu ainda tenho uma vozinha, de 87 anos, extremamente lúcida. E minha avó, ela tem um sítio lá no interior do Ceará, no lugar onde o vento fez a curva e desistiu de voltar. E lá, gente, ela vive aquela vida, e mesmo depois que meu avô faleceu há muitos anos, ela vive naquele lugar e ela precisa constantemente ir à Fortaleza. Ela fez cirurgia coronariana, ela precisa controlar suas taxas sanguíneas. E ela precisa estar constantemente lá. E na cabeça dos filhos e até dos netos, na minha própria cabeça, eu disse, nós temos que tirar a vovó daqui. Temos que colocar a vovó em um apartamento em Fortaleza, porque a maioria dos meus parentes moram lá. E nesse vai e não vai, a gente começa a pensar nas conveniências, nas nossas conveniências, mas eu já ouvi de alguém, e já ouvi várias vezes, que uma das maneiras que nós temos de antecipar a morte de um idoso é tirá-lo do seu ninho. É tirá-lo do seu centro de relacionamentos, onde ela olha, minha avó olha ao redor e lembra-se dos seus filhos. Lembra-se de mim, quando ela conseguiu me apresentar um cara que era biqueiro, totalmente fastioso, gordo, feito um palito, e ela conseguiu uma técnica para que eu tomasse leite. Ela disse que a vaca preta dava leite com chocolate. Então, e ela criou uma metodologia e ela conseguiu me enganar por 8 anos. Ela pegava o Nescau ou achocolatado, colocava embaixo e o açúcar por cima. Aí ela me mostrava, tá vendo, filho? É só açúcar. Quando o leite batia, misturava. E eu fico pensando, de fato, eu estive lá há uns 15 dias com minha mãe, fui deixar lá minha mãe no finalzinho de semana, rapidinho, bate e volta. Disse, de fato. E eu fico pensando, gente, olha o que é que acontece com Abraão. Abraão tinha 75 anos quando Deus começou a história com ele. Eu costumo dizer, não tem idade para sermos e nos tornarmos um adorador do Deus vivo. Tem muita gente que diz assim, o meu pai é muito velho já, tem 50 anos, 60 anos, viveu uma vida totalmente longe de Deus. Ah, meu avô 80, não quero saber. Quando Deus chama, meu amigo, do novo ao velho, baixam a cabeça e dizem, sim senhor, porque o convite de Deus para o ser humano é, como dizia João Calvino, irresistível. E Deus chama aquele senhor de 75 anos, e a primeira coisa que a gente vê na vida de um adorador, e que Deus quis marcar a vida de Abraão, para marcar a minha vida por consequência. A grande característica, a primeira grande característica na vida de um adorador, primeiro é ser chamado por Deus, segundo é deixar para trás toda e qualquer coisa que possa estar em primeiro plano entre você e o Senhor. Tudo que seja uma outra prioridade. Eu vou explicar para vocês. Eu amo minha mãe, amo meu pai. Tenho a bênção de tê-los como ovelhas. Poucos pastores no mundo têm a alegria que eu tenho. De ter os meus pais, todos os meus irmãos, todos os meus sobrinhos nessa comunidade. Tão pecadores quanto vocês. Eles não têm sangue azul. Mas estão aqui, aprendendo e levando as lapadas. Eu amo a minha esposa. Amo demais os meus filhos, os 3. Mas uma coisa é real. Jesus Cristo tem que ser o primeiro em minha vida. Sabe por quê? Porque foi Ele quem me deu vida. E foi através da minha vida que Ele me deu a minha família. Ele é a causa primeira da minha existência. Então, é o primeiro em minha vida. O que é idolatria no sentido mais simplório? Idolatria é transferir de Deus para qualquer pessoa
por melhor que ela seja, para qualquer coisa, por mais rica ou por mais valiosa que ela seja, a adoração, a prioridade e o primeiro lugar. Quando Deus disse, deixa para trás a tua terra, a casa do teu pai, provavelmente o pai de Abraão não era vivo, mas ele vivia na memória, ele vivia na lembrança, e Deus mostra para Abraão, o que eu quero fazer em sua vida, tem implicações subjetivas naquilo que você estabelece como sendo centro de importância máxima e equilíbrio para a sua vida. Naquela hora, Abraão entende que o chamado de Deus teria para ele como o primeiro adorador da linhagem de Jesus, aquele que é o antepassado de Jesus, aquele que é o escolhido para que dele viesse o povo santo, as 12 tribos de Israel, e através da tribo de Judá, a vinda do Messias. Deus estava dando a Abraão a esperança messiânica e colocando sobre ele mesmo a responsabilidade de renunciar a qualquer coisa na vida que ficasse em primeiro plano ao lado de Deus. Eu conheço muitas pessoas que não têm ingressado em um processo pleno de adoração, porque ainda tem no lugar do Cristo algo que divide as suas prioridades, atenções. Eu tenho certeza que Deus jamais me convidaria para deixar a minha família para trás e fazer um ministério. Minha mulher, não. Meus filhos, enquanto pequenos, não. Portanto, a questão aqui não é o deixar necessariamente físico, espacial, mas é o deixar enquanto prioridade de vida. Quem é o seu Deus? Responda. Quem é o seu primeiro Deus? Para alguns aqui talvez seja o esposo, para outros talvez seja a esposa, para outros talvez seja o filho único, para outros talvez seja o emprego, para outros talvez seja a posição. Mas o fato é que adorar é obedecer, e obedecer é ter a Deus como prioridade número 1 em minha vida. Razão primeira e última do meu existir, do meu respirar e de todas as minhas esperanças. Amém, igreja? Então, mas há uma outra coisa que me chama a atenção, é que quando Deus chama Abrão, e ele diz, deixa a tua terra e tu vai para o lugar que eu te mostrarei. Meu Deus do céu. Ele tirou o velhinho de casa, com a esposa, cheio de coisa, de troço, de jumento, de camelo, de cabra, de troço, de gente. O cabra com 75 anos, vivendo muito bem, obrigado. E Deus disse, agora você vai lá para um lugar que eu te mostrarei. Mas não tem nenhum mapa. O senhor não podia adiantar aí uma foto no Google Earth? Para saber mais ou menos onde é? O senhor podia dar mais detalhes, as coordenadas de longitude e latitude, para eu colocar aqui no meu GPS do camelo, para eu encontrar? Vá que eu lhe mostrarei. Abraão é chamado para ser o primeiro adorador da linhagem de Cristo, mas ao mesmo tempo ele é convidado para mergulhar no mundo de incertezas para ele, mas de profundas e fixas certezas para Deus. Ele foi convidado literalmente para atravessar um precipício sem ver o próximo passo que estava diante dos seus olhos. E às vezes Deus faz isso conosco.
Deus muitas vezes está em silêncio com relação aos acontecimentos do nosso futuro, porque Ele quer que eu ande confiadamente. À medida em que eu atravesso os precipícios, Ele revela no porvir, no devir, aquilo que está preparado para mim. Tem muita gente, isso é demasiadamente humano, que luta atrás de conhecer o seu futuro. Se não tivesse gente atrás de saber o que vai acontecer no seu futuro, você não veria nos postes da praia de João Pessoa: trago o seu amor de volta em 15 dias. Se não houvesse um desejo dentro de nós de saber o que vai acontecer detalhadamente em nossa vida, nós não teríamos centros onde cartomantes. Se não houvesse o desejo de saber o futuro, nenhum tronco de bananeira seria molestado na época de São João. Quem aqui já enfiou a faca no bicho? Então Deus chega para Abraão e diz assim: você vai para a terra que eu te mostrarei. E ele ainda disse mais, e Deus disse: te digo mais, Abraão, tu serás pai de uma grande descendência, e na tua descendência todas as nações da terra vão ser abençoadas. Acho que ele, 75 anos com quem a descendência? Ele olhou para Sarai, e aí rola? Não. Tu não me conhece não, velho? Desde que tu me conheceu, que tu sabe que eu não posso ter menino. Eu não tinha por bem, agora eu não posso por mal, porque já passou meu tempo. Talvez ele olhasse para Abraão e desconfiasse: e aí? E tu segura a onda? Quando nós somos chamados por Deus para o adorarmos na terra do improvável, adorá-lo na terra das impossibilidades. Eu li um livro muito interessante. Ele não é um livro com tônica cristã, mas ele tem assim um princípio muito interessante que se assemelha muito com a fé. O autor chama-se Robert Quinn e o livro é Building the Bridge as you walk on it. Ou seja, construindo a ponte à medida que você anda sobre ela. Olha que doideira. O autor propõe exatamente que os grandes avanços na humanidade, as grandes teorias descobertas, os grandes avanços humanitários, eles foram feitos por pessoas que não tinham exatamente o segundo passo além das suas próprias ideias, e eles tiveram que ir construindo a ponte à medida que eles estavam passeando por cima da ponte. Não existia ponte. Escute. Quando Deus nos chama para sermos adoradores, e nós obedecemos e por isso deixamos para trás tudo que tome o seu lugar, nós ao mesmo tempo caminhamos na direção de um lugar, de um futuro, de um estado que nós não conhecemos, muitas vezes não enxergamos e muitas vezes não acreditamos, e a única coisa que nós temos é uma promessa. E quando eu digo a última coisa que nós temos é uma promessa, eu vou refrasear e dizer: a melhor coisa que um adorador tem é a promessa de que Deus guiará os seus passos até a chegada na terra prometida. A maior certeza. Eu não sei onde eu vou passar, eu não sei se vai ser quente, se vai ser frio, se vai ter gente, se não vai, se vai ser fácil, se vai ser difícil, quanto tempo durará. Onde estão, Senhor, os detalhes dos teus planos? E aí Deus olha para nós e diz: vá, e eu te mostrarei, dia a dia, passo a passo, onde eu te chamei para ir. Adorador é aquele que por obediência escolhe as suas prioridades,
E adorador é ao mesmo tempo aquele que por obediência se lança na terra do impossível, se lança no caminho das improbabilidades, se lança no caminho das impossibilidades, e Deus o honra no processo, e Deus o leva até o lugar que Ele mesmo te escolheu, antes mesmo de te convidar para deixar alguma coisa e caminhar em direção ao que Ele separou. Qual é o aspecto prático de tudo isso? O aspecto prático são dois na mensagem de hoje. Primeiro, Deus quer que você o coloque em primeiro lugar em tudo. É o primeiro princípio de uma vida de adoração. Deus, diga: Senhor, Senhor, eu te ponho como o primeiro, como a prioridade em minha vida. Então, o adorador que obedece é o que prioriza o Senhor acima de tudo, deixando para trás qualquer circunstância que ponha Deus em segundo ou terceiro plano. E segundo, o adorador adora em fé, ele adora sem saber exatamente qual o processo e como as coisas vão acontecer. Gente, quando ele olhou para Sarai, quando olharam um para o outro, e aí, vem de onde esse menino? Rapaz, 75 anos, o negócio está difícil, como é que isso vai acontecer? Isso é coisa de doido, Abraão, eu acho que tu está com Alzheimer, rapaz. Tu está esquecendo das coisas, tu estás em um estado avançado de esquecimento, tu estás variando, meu velho. Como é que tu me tira lá daquela terra e vem para cá com essa história que eu vou embuchar, rapaz? Isso não dá certo não, tu é um louco, Abraão. E aí ela começa a rir de Deus e rir de Abraão. E de fato, quando nós somos convidados por Deus para sermos adoradores, nós somos tirados como loucos. Como é que você confia desse jeito? Como é que você estabelece diante de tudo isso? Como é que você olha para as circunstâncias e você não vê uma... Gente, Abraão e Sarai não tinham uma coisa que pudesse eles se sustentarem para dar certo, que viesse deles mesmos. A única coisa que eles poderiam se agarrar e seguir era na promessa de que Deus abençoaria toda a terra através da descendência deles. Seja esse adorador. Deus não está atrás de formas, Deus está atrás de essências. E na essência da adoração sobre a qual nós cantamos aqui, está a obediência. O adorador é, antes de mais nada, um homem e uma mulher obedientes ao chamado de Deus. Já surgiram vários tipos de adoração nos últimos anos. Adoração profética, adoração extravagante, adoração não sei o que, das quantas, adoração animalesca, adoração disso, daquilo. Gente, veja bem, eu acho que eu já estou ficando suficientemente maduro para não criticar nada que possa ser uma expressão, um formato de experiência religiosa. Não critico de jeito nenhum. Minha vida está mandando uivar, então uive. Agora não manda eu uivar não. Se Deus mandar eu uivar, eu uivo. Mas não me manda uivar não, tá certo? Quer cair no chão? Cai no chão. Olha, amém. Agora não me derrube não. Não me derrube não. Não bota a mão na minha cabeça para eu ficar tonto e então a pessoa atrás para pegar e depois me cobrir com um lençol não. Se é para cair, eu caio. Agora Deus é que tem que me derrubar. Você não me derrube não. Se é extravagante, extrapolante, se é excêntrica, o que for, para mim cai na categoria de forma. Você pode estar uivando feito um cabrito aqui em cima, entendeu? Você pode dizer, o Espírito Santo está agindo na minha vida agora e eu estou profetizando. Agora veja bem, se você é alguém que não tem obedecido à vontade de Deus em sua vida, Ele está olhando para você e sem que você perceba está dizendo, meu filho, que teatro é esse? Eu te conheço, rapaz. Tu fica aqui lambendo o chão, fica aqui de joelho, tu fica aqui chorando, gemendo. Mas eu sei como é que você trata a sua mulher, meu filho. Eu sei que você trata a sua mulher com desprezo, como um animal. Não venha dizer aqui, Senhor, o meu tudo é teu, é só tudo meu. Deus diz, olha, antes de você dizer que tudo é meu, pague as contas na Receita Federal, meu filho. Por quê? Você está entendendo? Porque a Bíblia diz, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu não quero dinheiro desviado.
para a minha obra. Eu não quero. Isso não muda. Isso não muda. Em suma, qual é a máxima de hoje? Adorar é... Aprenderam não? Gênesis 12 novamente, vamos lá. Adorar é... Mais uma vez, adorar é... E a Ele nós obedecemos, entregamos a nossa vida, o nosso futuro, o nosso coração. A Ele honra, glória, louvor, exaltação pelos séculos dos séculos. E a simplicidade da oração começa em um coração que prioriza o Senhor acima de todas as coisas e segue o seu chamado, muitas vezes sem saber o que vai acontecer amanhã. Nele nós confiamos, nele nós existimos, dele nós receberemos toda a graça, todo o vigor e toda a força que nós precisamos para continuar na jornada. Deus nos abençoe.